Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. Como que vão vocês? Meu nome é Silvano Tasso e eu queria convidar vocês a estar junto com a gente para meditarmos a palavra de Deus, estarmos juntos meditando, orando e também falando, da palavra, do que ela tem para trazer aos nossos corações. E nessa noite eu tenho certeza que vai falar com todos nós através da palavra de Deus. Convido você. Faça parte com a gente deste quadro, O Poder da Palavra, que realmente vai transformar a sua vida, vai transformar as nossas ações, as nossas maneiras de pensar. E tenho certeza que vai impactar você e a sua família. Vamos lá? Convido você a abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Vamos fazer a leitura deste capítulo inteiro, tudo bem? Vamos acompanhar. Você que tem a sua Bíblia, convido você a estar junto conosco. Lucas, capítulo 15, estaremos fazendo a leitura da palavra. E eu gostaria que você acompanhasse conosco para saber o que Deus tem para falar nesta noite, neste momento, você que está assistindo. Vamos lá? Muito bem, a palavra do Senhor diz assim: E chegando-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo... Então, até aqui, estamos lendo a palavra do Senhor. Jesus estava num determinado local, chegou os escribas e fariseus, juntamente com eles chegaram também alguns publicanos e pecadores. Estes eram alguns nomes que eram dados às pessoas que não faziam parte do grupo dos fariseus e dos escribas. E Jesus, estando ali ensinando a eles, a todos eles, Jesus diz assim, ele propõe uma parábola. E agora nós vamos entrar na mensagem. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Continuando. O versículo 8. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, e varre a casa, e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhos, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Muito bem. Eu vou parar por aqui, por enquanto, para mim explicar algumas coisas, o que estava acontecendo lá naquele momento. Como eu disse, Jesus estava ensinando a palavra de Deus, como de costume, a algumas pessoas. E elas se encontravam os fariseus e os escribas. Também estavam, de outro lado, para entender melhor a palavra, estava de outro lado um outro público, que se denominava os publicanos e os pecadores. Então, aqui nós temos dois tipos de público: fariseus e escribas, publicanos e pecadores. E Jesus estava entre eles ensinando. E então, os fariseus e os escribas, o que eles fazem? Eles questionam Jesus com seus pensamentos, que condiziam contra o que eles tinham aprendido. Porque os fariseus e os escribas
Em outro vídeo eu vou explicar melhor, mas eles eram, naquele momento, os portadores da lei de Moisés. Eles que estavam adiante para ensinar o povo o que devia ou não seguir. Então ele estava ali numa autoanálise de Jesus em seus ensinamentos. Então, naquele momento, não podíamos se. Os fariseus e os escribas estão testando ali Jesus em seus conhecimentos. E eles falam assim, ó, lá no versículo 2, ele fala assim, ó, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Naquela época, os fariseus, pessoas de um grande conhecimento da Bíblia, eles não se misturavam com qualquer pessoa. Os pecadores eram pessoas denominadas uma pessoa sem conhecimento, uma pessoa que não tinha instrução, pobre, uma pessoa que não se interessava em aprender a palavra do Senhor, uma pessoa que não se interessava em estar desenvolvendo o seu aprendizado para servir a igreja, para servir o templo. Então, pessoas que apenas viviam a vida delas e não tinham interesse algum em seguir o cristianismo, né? No caso, naquele momento. E tem também os publicanos. Publicanos eram pessoas muitas das vezes odiadas pela sociedade por ser cobradores de impostos de Roma e conduzido ali por Pilatos. Eles estavam ali também ouvindo a palavra que Jesus estava pregando. Então, os publicanos eram os cobradores de impostos e os impostos eram cobrados de forma abusiva, muitas das vezes na sociedade de Israel, certo? Então vamos lá. Então Jesus ele propôs duas parábolas até aqui onde lemos, duas parábolas. Primeiro, a parábola que fala das ovelhas, das ovelhas, no caso, ele conta que havendo 100 ovelhas, quando uma delas se perde, como pode não deixar as 99 e ir em busca daquela que se perdeu? Então, Jesus ele fala assim que o pastor de verdade, ele tem prazer de ir até a ovelha perdida, recuperá-la e trazer de volta ao seu aprisco. Na segunda parábola vai falar sobre a dracma perdida, ou seja, uma moeda. Dracma é uma moeda e essa mulher, ela perde esta moeda, sendo que ela tinha 10 moedas e perdeu uma, ficou com 9. E ela procura esta moeda de uma forma assim, diligente, né? Como o texto diz, de forma minuciosa, ela procura essa moeda. Então ela começa a varrer a casa, acende a luz, começa ali buscar encontrar essa moeda, porque uma mulher, ele atende a outro tipo de público quando ele fala sobre essa parábola. Então essa mulher, quando ela tinha 10 dracmas, ela tinha tudo. Quando ela perde uma, ela já não tem tudo, ela tem apenas 90%. Eu vou colocar uma porcentagem para você entender. Digamos que enquanto você tem 10 moedas, você tem 100%. Se você perde uma, você tem 90% e perdeu 10%. Então você está incompleto. Está incompleto o que você tem, o que é seu de fato. No caso dos pastores, que as ovelhas se perderam, apenas uma se perdeu, ele tinha 100% das ovelhas no seu aprisco. Quando ele perde uma, ele já não tem todas as ovelhas na sua posse. Ele perdeu uma. Então, um verdadeiro pastor ou uma verdadeira pessoa que dá valor no que tem, nas coisas que tem, ele vai atrás daquela.
Ele se preocupa com aquela. Ele não se contenta com os 90%, mas ele vai atrás daquela que falta. Então, a verdadeira questão aqui é que os fariseus e os escribas estavam questionando por que Jesus se misturava com essas pessoas. Por quê? E Jesus responde com a parábola, querendo dizer isso. Querendo dizer que ele não está ali justamente por causa das pessoas que já estão resolvidas entre si. As pessoas que já têm a sua vida resolvida. As pessoas que já estão numa situação, né, financeira boa, mas aquelas que estão se perdendo, pessoas que não estão com o seu pensamento fixo com Deus, pessoas que estão, né, em dois pensamentos, pessoas que querem tomar uma decisão e talvez ir embora, sair da presença das pessoas que às vezes faz bem para ela e ir para a presença de outros ambientes que não condiz com o coração dela, o que arde dentro dela. E então, neste momento, é falado dessa forma aos escribas. Então, qual que é o significado dessa parte, dessa parábola? O significado é o seguinte: ele colocou quando fala das ovelhas perdidas, ele colocou os escribas como as 99 ovelhas. E a ovelha perdida, ele colocou como os pecadores e os publicanos. Então, ele quer dizer o seguinte: vocês que estão sãos, vocês ficam aí e cuidem de si, mas eu, que sou Jesus, eu vou atrás dessas pessoas que estão precisando, que precisam de um médico. Então, esta é a explicação da parábola. Só que eu queria mais a fundo nisso, porque esta é a interpretação de texto. Mas tem algo mais profundo nisso aqui. Porque quando você lê a parábola da mulher tendo as 10 dracmas, você percebe que uma coisa aconteceu ali. Por que ela perdeu? Eu vou usar, né, a parábola das 10 dracmas porque está mais fácil. Eu poderia usar das ovelhas também. Por que ela perdeu as moedas? Por quê? Por que ela perdeu as dracmas? O que aconteceu para ela ter perdido aquilo? Será que foi culpa dela ou não foi? Porque o texto vai falar assim, ó, a mulher tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, não vai à casa e busca com diligência até achar, o que é que tinha de errado ali naquele local para que ela perdesse? O próprio texto vai dizer que se ela acende a candeia, é que estava escuro. E quando lugar que tem escuridão, realmente não habita o Espírito Santo. Deus não habita onde há trevas. Porque lá em 1 João, capítulo 1, vai falar que Deus é luz e que onde há luz não existe trevas. E de fato, havia trevas. Por isso que ela perdeu essa moeda. E o texto, né, fala que ela acende a candeia para poder iluminar o local. Então tudo isso você consegue usar para você enriquecer a palavra e a revelação do Espírito Santo. É que havia trevas no lugar. E quando você caminha em dois pensamentos, você se descuida de uma coisa. Você acaba se descuidando da sua fé. Você acaba se descuidando dos seus princípios. E Salomão fala muito sobre os princípios. Então, quando a mulher ela perde, qual que é a primeira coisa que ela faz? Ela acende a candeia. Você já reparou que quando você perde algo de valor na sua vida,
Você só dá valor na hora que você perde. Tem muitas pessoas que não conseguem entender o valor daquilo que tem. E depois que perde, enxerga o valor daquilo. Olha que interessante. Às vezes a pessoa pode perder uma pessoa amada, por exemplo. Eu vou dar um exemplo. A pessoa perde uma pessoa amada. E aí, depois que você cai naquela realidade, depois de ter perdido, você caiu em si e falou assim, poxa, o que eu fiz? O que eu fui fazer para me perder? O que aconteceu? E aí você percebe que você fez besteira. Aí você fala assim, puxa, eu estava com uma coisa tão valiosa na minha mão. E aí começa aquela luta contra o tempo e com você mesmo, de tentar resolver aquilo. E aí o Espírito Santo começa a falar assim, olha, o que você fez errado. Porque você não deu valor. Eu te dei isso e você não deu valor. Agora você vai ter que conquistar com as suas próprias forças. Você. Então, quando acontece uma situação na nossa vida, e essa situação faz você sair do seu conforto, você é obrigatório, você é obrigado a sair desse conforto. E aí Deus te coloca à prova e fala assim, olha, agora você vai resolver isso, porque eu coloquei nas suas mãos e você vai resolver. Então você começa a pensar naquilo, poxa, eu vou correr atrás, vou. E aí você começa naquele ambiente de frustração, ambiente de tristeza. E olha uma segunda coisa que aconteceu com essa mulher. Olha só. E o texto vai dizer assim, ó, e varre a casa. Ela acende a candeia e varre a casa. A casa estava suja. Duas coisas. Havia escuridão e havia sujeira. Esse que é o grande problema de você esconder as sujeiras debaixo do tapete. Chega uma hora que elas não conseguem mais ficar debaixo do tapete, elas saem para fora assim. Ó. Elas explodem. Você ainda acha que consegue guardá-la debaixo do tapete. Mas chega um momento que isso vem à tona. Aí você fala, eu não devia ter feito isso. Por que eu fiz isso? Onde eu estava com a cabeça nessa situação? E aí você tenta sair da escuridão que você entrou e você começa a varrer a casa. Aí entra a situação de varrer a casa. Em busca do que você perdeu. Aí você começa a entrar de cabeça na situação. Aí você fala, agora eu vou resolver isso. Agora eu vou resolver. Se você prestar atenção, continuando o capítulo 15, você vai encontrar, a partir do versículo 11, a parábola do filho pródigo. É a terceira parábola que Jesus conta relacionado a este mesmo fato. Se você ler a parábola do filho pródigo, eu não vou ler agora para a gente ganhar tempo, mas vou contar a história de um homem que era fazendeiro e tinha dois filhos. Tinha o mais velho e o mais novo. O mais novo resolveu ir embora. Ele falou assim, pai, eu quero a parte que é minha, da fazenda, de tudo que eu tenho, eu vou levar comigo e vou embora para uma terra longe, onde eu posso fazer o que eu quero. Eu não quero mais ficar debaixo do jugo de vocês mais. Então, aquele filho vai embora e fica o pai e o filho mais velho. E chegando, ele e o filho mais novo vai embora, pega todas as coisas que ele tem, vai embora. Chega lá, ele gasta todo o dinheiro dele, perde tudo que ele tem. E aí, no final, ele se encontra numa situação desprezível. Desprezível. E aí, lá no versículo 17, aí ele vai falar assim, ó, e caindo em si.
O texto vai falar assim, ó, e caindo em si. Aí ele percebeu, ele caiu na real, falou, poxa vida, olha, eu tinha lá uma vida boa, eu tinha tudo que eu tinha era bom, eu administrava até os funcionários da fazenda para o meu pai, tinha pessoas que me serviam, eu estava numa posição boa, eu tinha tudo, só que eu não dava o devido valor para aquilo. E eu peguei tudo que era meu e fui embora. Aí eu falei assim, poxa, vou pegar tudo que é meu, eu vou embora e eu vou ficar melhor. Só que ele perdeu tudo. E quando ele cai em si, viu que realmente ele perdeu tudo. Ele não tinha mais para onde ir. Não tinha mais solução para ele. Aí ele falou assim, ó, vou resolver. Eu vou resolver. Não adianta mais colocar sujeira debaixo do tapete. Não adianta mais querer entrar nas trevas, porque quanto mais você entra nas trevas, mais a luz se afasta de você. Quanto mais você entra na escuridão, mais Deus se afasta de você. E este filho mais novo, ele viu isso, que quanto mais ele se afastava do pai dele, mais ele se afundava, mais ele se perdia. E até que ele resolveu ele falar assim, não, eu não vou continuar, eu vou voltar e eu vou pedir perdão lá para meu pai. Eu vou voltar para minha casa. Eu vou voltar para casa. Eu vou dar o devido valor para tudo que eu tinha. Só que eu preciso me reconciliar com ele, eu preciso pedir perdão para ele. O que eu fiz não foi certo. Então, aí no versículo 18, vai falar assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Ah, filho, vai, pede perdão. Não importa o que aconteceu. Se alguém já falou para você, olha, não adianta, você já está aqui, agora você já perdeu tudo. Aqui, a partir daqui não tem mais jeito para você. Você já fez, agora está feito, não adianta voltar atrás. As pessoas começam a falar isso para você, olha, não acredita não. Não faz isso não. Não faz isso não. Vou falar para você, ainda tem jeito para você. Ainda tem jeito para sua casa. Ainda tem jeito para sua família. Não importa o que falam para você. Não importa. Tem muita gente que fala assim, ah, ele fez isso, ele fez aquilo, eu vi ele fazendo aquilo. Eu vi ele fazendo aquilo lá, aquilo lá é errado. Não é o que ele. Aquilo lá vai contra os princípios daquela pessoa. Aí você fala assim, poxa. Aí você quer se esconder, você fala assim, para onde que eu vou? Mas todos nós somos seres humanos. Todos nós somos falhos, nós temos nossas falhas. E temos que saber também nos perdoar. Porque muitas pessoas hoje em dia, elas preferem se perder do que dar o braço a torcer e se perdoar. E se perdoar. Muitas pessoas acabam se perdendo. Se perde. E acham que não tem mais solução para a vida delas, elas preferem tirar a própria vida. E eu já vi isso. Infelizmente. Pessoas próximas perdendo a vida por não se perdoar. Aí eu falo para você hoje, olha, não desista. Não olhe para o que as pessoas falam. Perdoe a si mesmo. Volte e peça perdão. Volta a falar assim, eu errei, não sou digno, mas pelo menos o seu perdão eu quero do que eu fiz. Eu quero recuperar isso que eu perdi, porque eu não posso ficar sem ela. Uma coisa que te preenche, é uma coisa que te completa. Você tem que voltar a adquirir essa porcentagem de 100%. Se você ficar nos 90%, você vai ser uma pessoa incompleta. O resto da sua vida você vai ser incompleto. Você vai ser incompleto se você pelo menos não voltar a pedir perdão e seguir a sua vida. Mas faça isso. Faça isso.
Depois você vai pensar, você vai olhar e você vai falar assim, nossa, foi a melhor decisão que eu tomei. E o filho mais novo tomou a decisão certa, certíssima. E no versículo 21, quando o filho se encontra com o pai, aí diz assim, ó, e o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e não sou digno de ser chamado seu filho. Aí o pai decide na hora dizer algo para o filho. Mas o pai disse aos seus servos. O pai vira para os servos. Fala assim, ó, trazei depressa a melhor roupa e vestilho e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés e trazei o bezerro cevado e matai-o e comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado, e comeram e alegraram-se. Olha só que maravilha. Olha como que é gostoso você se reconciliar, você se completar novamente. Como é bom você estar no lugar certo. Como é bom você estar no lugar que você deve estar de fato, que é na luz, não é nas trevas. É durante o dia, não é à noite. No versículo 25, o filho mais velho vai falar algo. O filho mais velho, lembra que ficou lá com o pai? Aí ele fala assim, ó, e o filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa, viu músicas e danças. E chamando os seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele disse, veio teu irmão, teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Só que o filho mais velho se indignou. Olha, eu vou dizer para você, não se importe com o filho mais velho. Vai ter pessoas que vão falar, vai ter pessoas que vão querer apontar o dedo para você na decisão que você tomou de retornar, na decisão que você tomou de voltar atrás e falar assim, não, olha, eu vou dar um passo para trás, mas ao mesmo tempo eu estou dando 2 passos para frente porque eu tô no lugar certo. Eu voltei para entrar no caminho certo. Então não adianta quem fala nem A, nem B, nem C. A decisão é essa. Não tome nenhuma decisão precipitada. Então o pai responde ao filho mais velho. Fala assim, ó, respondendo disse-lhe, no versículo 29. Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Aqui é o filho falando com o pai, o filho mais velho, se indignando, falando assim, olha, como assim? Como assim? O filho mais novo chegou e você recebe com os braços abertos, sendo que ele gastou tudo que a gente tinha. Ou seja, a parte dele, ele se desfez com a parte dele. Agora a gente vai ter que dividir a nossa parte para ele, porque ele se desfez com a dele. Ele não tem mais a parte dele. Voltando, agora a gente vai ter que dividir de novo com ele. Ele vai ter parte nas nossas coisas, no nosso ganho. Às vezes as pessoas elas se sentem felizes com as desgraças dos outros. Eu acho que isso aí tem pessoas que parece que já é dela já vem implantado já no drive dessa pessoa. De ver outra pessoa mal, de ver outra pessoa na pior. Só que você tem que se vacinar contra essas pessoas. Você tem que saber quem você é realmente, a sua identidade, o porquê que você está ali, qual é o seu propósito. Se sinta amado por Deus. Todas as vezes que você se sentir amado por Deus, você vai entender a sua identidade, você vai saber da sua importância na Terra, e você e sua família. Agora, eu tenho a certeza que
o filho mais velho, ele não imaginava que o pai ia falar aquilo. Não imaginava. E eu fico muito feliz por essa resposta que o pai deu para ele. Poxa, filho, todas as vezes que você ficou aqui, tudo isso aqui era seu. Tudo. Sempre vai ter alguém para falar contra a sua ideia, sobre a sua decisão. A sua decisão sempre vai tentar ser revogada por alguém. Sempre alguém vai tentar contrapor contra o que você decidiu. De fato. Só que você tem que saber o porquê que você está ali, qual o seu propósito, o porquê da sua decisão. Falar, o meu lugar é aqui. O meu lugar é dentro da minha casa, com a minha família. O meu lugar não é lá fora, nas trevas. Porque todas as vezes que eu saio daqui, da porta para fora, eu sinto que o meu lugar não é lá, e sim aqui dentro. Com a minha casa, com meus amigos, pessoas que eu me sinto bem, na luz de fato. E aí você se sente completo com isso. Por isso das ovelhas perdidas. Por isso que você tem que... Por isso que a importância de uma ovelha perdida se ajuntar novamente com as 99. Por isso da importância da moeda perdida se ajuntar novamente com as 9 dracmas que estavam guardadas. Porque elas separadas, elas não se completam. Mas juntas, elas se completam. Juntas, elas se transformam num tesouro. E aí, a passagem do filho pródigo. A terceira parábola que Jesus usa para citar sobre esse assunto. E aí, no final, ele finaliza com chave de ouro. Com chave de ouro, ele finaliza e fala assim, ó. Versículo 32. O pai fala para o filho mais velho, fala assim, ó. Mas era justo alegrarmos, regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Está aí a resposta. Está aí a resposta para as 3 parábolas que Jesus citou para os escribas e fariseus. E Jesus queria dizer o seguinte: vocês, fariseus, são importantes? São, mas os publicanos também são. Escribas, vocês são importantes? São, mas os pecadores também são. Eles também fazem parte desse grupo, nós somos todos irmãos. E se de fato você quiser amar o seu próximo, você vai ter que aprender a conviver com ele e tentar resgatar ele para perto de você, se você quiser ter uma intimidade justa perante Deus. Então, para finalizar essa mensagem aqui, né, abraçar essas 3 parábolas, Jesus de fato queria aproximar eles, dizendo assim, olha, vocês estão sãos, fariseus. Sim, mas nós temos que nos aproximar com pessoas que precisam de médicos, pessoas que não estão sãos, pessoas que estão doentes, que precisam de fato de nós, precisam do nosso intelecto, das nossas palavras, de uma palavra de amor, de uma palavra de compaixão, uma palavra de misericórdia. E não adianta só julgar. Ah, eu vou julgar. Aquela pessoa fez isso de errado, vou julgar. Aquela pessoa errou, eu vi ela fazendo uma coisa indevida, vou julgar. Não. Você vai aconselhar. Você vai falar para aquela pessoa, olha, será que esse é o melhor caminho que você deve seguir? Será que é isso que você deve fazer? Será que por esse caminho você não está caminhando para a escuridão? Será que você não está amontoando sujeiras para debaixo do tapete e depois elas vêm à tona e explodem de maneira estrondosa e que destrói famílias, destrói lares?
e consciências de pessoas doentes mentalmente que não conseguem se recuperar de maneira alguma. Então, quando você identifica isso logo no início e fala assim, não, eu preciso mudar a minha postura, eu preciso mudar a minha ideia, a minha forma de pensar. E começar a imaginar essas pessoas como pessoas que ainda têm solução, ainda tem jeito. Ainda tem jeito para você, ainda tem jeito para sua casa, para sua família. Ainda tem jeito. Retorne. Não importa quem seja, peça perdão. Saia de cabeça erguida. Não fique em dívida em nada. E que você possa sair como um grande vencedor nessa batalha. Eu queria agradecer a vocês, agradecer por essa palavra maravilhosa que Deus nos trouxe nessa noite, neste momento. Quero fazer uma rápida oração em que nós já estaremos finalizando. Quero agradecer a Deus e a todos vocês que estão acompanhando. Vamos orar e que Deus possa continuar falando aos nossos corações, à nossa família e também a vocês. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado. Obrigado por esta palavra. Obrigado porque o Senhor já fez. O Senhor já salvou, o Senhor já curou através da palavra. Enquanto nós estávamos falando da tua palavra, o Senhor estava agindo. E que possa mudar o pensamento das pessoas, que essa pessoa ela possa realmente mudar a conduta e parar de caminhar em caminhos obscuros e voltar a trilhar em caminhos claros de luz, onde o Senhor habita. Porque o Senhor fala, a sua palavra fala que o Senhor não habita onde há trevas, mas sim onde está a luz, porque o Senhor é luz. E onde está a luz, as trevas não podem habitar. Porque ali está o teu amor, está a tua graça, está a tua misericórdia. Que nós sejamos alcançados hoje, ó Pai, pela tua graça, sua misericórdia. E que nós sejamos sempre acompanhados pelo teu Espírito Santo. Sempre buscando nos guardar, nos livrar do mal. E nos ajudar a trilhar os caminhos dessa vida, Senhor. E que nós possamos, ó Pai, sempre estar juntamente contigo, caminhando, sem olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas com os olhos mirados em Ti, Pai. Que nós possamos deixar todo o embaraço e buscarmos realmente, de fato, o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas o Senhor acrescenta. Obrigado, Pai, por este momento, por esta live, por esta palavra. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Agradeço a vocês por terem acompanhado. Que Deus abençoe. E que nós possamos sempre estar juntos, falando da palavra de Deus e buscando. Convido você a estar lendo Lucas capítulo 15, que conta sobre estas 3 parábolas ricas em conhecimento e diversos tipos de revelação através do Espírito Santo. Bem? Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, se Deus quiser. Abraço a todo mundo aí do grupo. Abraço a todo mundo do YouTube, Facebook. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus Cristo. Abraço. Tchau, tchau.